Olá, Câncer! E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu estou aqui mais uma vez para fazer a leitura de vocês. E essa leitura vai ser uma leitura geralzona, tá? E por que, Rose, geralzona? Porque eu vou fazer uma leitura baseado nas 3 áreas principais da vida da gente, creio eu, né? Que seja para todos assim, né? Igual, né? Que é a área de trabalho, a área de finanças e dos relacionamentos, tá? Ainda não sei se essa leitura vai ser uma leitura temporal, pode ser que seja uma leitura temporal, pode ser que ela já seja uma leitura mais voltada para o ano mesmo de 2023, agora, né, no mês de janeiro, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou começar com o tarô aqui dos sonhos, tá? E é basicamente isso. Para quem tá chegando aqui agora, pode ficar à vontade aí, se quiser se inscrever, tá? Dá uma garimpada aí, né, nos vídeos do canal para ver se vocês sentem afinidade, né? E aí fique à vontade para se inscrever, tá bom? E é isso. Vamos lá. Câncer. Vamos saber. Vamos começar aqui com a área de trabalho. Ok, vamos começar tirando energias para áreas de trabalho, para os cancerianos e cancerianas, por favor. O pendurado. Vocês vêm aí com áreas de trabalho de vocês assim um tanto estagnadas, parece que as coisas não andam, não fluem, parece que nada que você faz dá certo, sabe? É como se você estivesse num labirinto, né, de onde você não consegue sair. Pode ser que seja, vamos compreender melhor, né, Câncer? Vamos lá. 7 de ouros. Ai, eu acho isso linda essa carta. Essa carta caiu pra quem, meu Deus? Me lembro agora. Olha como é que ele é lindo, gente. Ela tem uma moça sentada, tá vendo? E aí tem um cachorrinho no colo. Aí tem essa árvore, né? Que é com os frutos aqui, que são o do naipe de ouros. Que lindo, né? Que lindo mesmo. Nossa, vocês passando de fase aqui, né? É tipo assim, vocês estavam com a vida estagnadas, eu vejo aqui por um bom tempo, as coisas não estavam fluindo, né? Eis que de repente algo acontece e as coisas começam a dar certo. Tanto que vocês já começam a colher os frutos disso, entende? Né, os frutos do seu trabalho. Até porque o 7, né, o 7 de ouros fala sobre uma pessoa que se dedica muito àquilo que está fazendo. E aqui a gente está falando de trabalho. Então eu estou falando de alguns cancerianos ou cancerianas aqui que passaram um bom tempo, né, investindo, se esforçando muito no seu trabalho. E agora começa a colher os frutos, né? Vamos compreender um pouco mais. Gente, eu tô usando esse microfone aqui. Não sei, depois vocês me falam se deu uma melhorada ou não. Porque eu tenho achado tão baixa, né? As leituras, os áudios não ficam tão bons. Vocês me falem aqui nos comentários se ficou um pouquinho melhor com esse. Não gosto muito de usar, sabe? Eu não gosto de me sentir presa a nada. Aí eu fico com ele assim, me sinto meio presa, sabe? Essa coisa. Depois vocês me falem aqui embaixo nos comentários, certo? O que mais, por favor, oráculo? Oráculo. Nossa, foi assim. Pulou. 9 de espadas. 9 de espadas. Saiu totalmente fora aqui do contexto, né, gente? Vocês estavam aqui estagnados, sem conseguir fazer realmente o que estavam com vontade de fazer, as coisas não estavam fluindo,
Vocês vêm por um 7 aqui de ouros, conseguem aí pelo menos vislumbrar, né, os frutos do trabalho, né, a gente tá falando de trabalho aqui. E depois vem o 9 de espadas. Não tem muito aqui, sabe? Vamos clarificar isso aqui. Deixa eu clarificar com o Rider Rate. Vou dar uma clarificada aqui com o Rider Rate, gente, para compreender esse 9 aqui. Tá bom, Câncer? Vamos lá. Clarifica para mim, por favor, o 9 de espadas, por favor. 9 de espadas. Por favor. Oráculo. 9 de espadas, por favor, oráculo. Nove de espadas, saiu a carta de vocês. É a carta do carro, né? Vou tirar só mais uma, por favor. Obrigada, gratidão. A carta da lua, signo de peixes. Vocês podem ter também signo de peixes aí forte no horóscopo, tá? Olha, aqui de fato é como se... Eu vejo como se estivesse antecedendo antes de vocês chegarem aqui no 7 de ouros, né? Com relação a trabalho, já colhendo os frutos, né? Porque essa carta aqui do 7 também fala de indecisões, sobre uma decisão importante que é preciso ser tomada, né? E a carta do carro também fala de tomar decisões, sobre uma pessoa que precisa decidir para que lado que vai, né? Existe um progresso, existe uma evolução, as coisas estão dando certo, mas ainda assim é preciso tomar decisões. Essas duas cartas aqui, 7 de ouros com a carta, a carta do carro, falam de decisões, entende? Então me parece que no meio desse caminho aqui, com a carta da lua e o 9 de espadas, vocês ficaram meio que assim, sabe, meio que presas em alguma coisa. Por isso essa estagnação aqui, né? Vocês ficaram presas, sabe, aquela coisa assim. Eu vejo presas assim em algo assim bem mental mesmo, né? Uma coisa bem mental, porque a gente está falando do naipe de espadas e a lua, né? Então vocês presos em alguma coisa que vocês criaram na sua cabeça. Sabe aquela coisa assim, uma coisa que não existe, que você criou na sua cabeça. Que isso que foi criado, né? Só existe para você. Quem olha de fora não consegue enxergar o que você está enxergando, entendeu? As pessoas conseguem ver de uma outra forma, né? Mas você não. E por esse motivo você ficou aqui um tempinho aí estagnada, né? Sem conseguir fazer as coisas, sem conseguir... sabe, dar andamento às coisas realmente no trabalho aqui, tá? Não vejo aqui como uma pessoa que está desempregada, sabe? Não vejo isso. Eu vejo como uma pessoa com esses 7 de ouros e o carro, como se Câncer tivesse assim meio insatisfeito, né? Com aquilo que vem trabalhando, que vem desenvolvendo. Então vocês meio que procurando outras alternativas, outras formas de trabalho. Então vocês um tanto indecisos, e eu vejo essa estagnação vindo por esse motivo, entendeu? A causa, né, com o que faz vocês ficarem estagnados assim, e de certa forma assim, mentalmente, né, um tanto indecisos e achando que as coisas não são bem, né, daquela forma que vocês estão querendo, quando na verdade são, né, quando na verdade são, só que vocês não conseguem enxergar isso, entendeu? Porque se a carta do carro tá aqui, a carta de vocês, aqui mostra que existe um progresso, existe uma evolução, sim, entendeu? Basta que você tenha coragem suficiente para você tomar uma decisão. Eu vejo aqui, assim, pode ser que ressoe para algum grupo aqui, específico, como se fosse aquela situação assim, sabe? Você tá num emprego, aqui ó, já tá aqui,
Com o 7 de ouro, você já está no emprego, onde você trabalha, mas você não tem aquela satisfação com aquilo que você faz, entendeu? Então você está aí tentando buscar um outro trabalho que te dê isso, sabe? Que te traga não só dinheiro, mas também uma satisfação, uma realização profissional. Você compreende? Então vocês estavam lá com a lua, né? Mais o 9 aqui de espadas, não conseguindo, sabe, sair desse aprisionamento, assim. Eu acho que é bem mais mental mesmo, né? Não conseguindo enxergar muito lá na frente, não conseguir olhar, né, para o futuro de uma forma mais assim, com mais otimismo, compreende? Mas não vejo Câncer passando assim por algum desemprego. Pode ser que tenha, tá? Pode ser que também tenha um grupinho aqui que esteja desempregado e não estão conseguindo, né, se adaptar em alguns trabalhos. Até estão sendo chamados para trabalhar, vão trabalhar e tudo mais, só que não ficam por mais de 3 meses nesses trabalhos porque não sentem satisfação também, entende? Nem em termos financeiros, né? Porque aqui é o 7 de ouros, né? E nem também de forma assim mais profissional, assim, de repente Câncer está trabalhando numa área que de repente ela nem se formou, sabe aquela coisa de cair de paraquedas? É mais ou menos assim, sabe? Algo que não estava nos seus planos, né? Não estava nos seus planos esse tipo de situação, compreende? É isso que eu vi aqui, né? Para a área de trabalho, para Câncer, tá? Deixa eu estou separando aqui porque eu usei 2 tarôs, né? Senão fica tudo embolado. E agora eu vamos ver a área dos relacionamentos, tá bom? Gente, faça adequações sempre, tá? Faça aí, veja se não tá invertido, se não tá espelhado, porque pode estar, tá bom? Vamos ver aqui, área dos relacionamentos para Câncer. Oráculo, por favor, energias para o coletivo de Câncer. Oito de ouros. 8 de ouros. Tá vendo? Interessante, né? Relacionamento 8 de ouros aqui. Vamos compreender melhor, né? Ui, que mais? Nossa, não quero chão. Ai, meu Deus, viu isso? Eu consegui pegar e ela caiu. Por causa do fone que eu botei, né? Eu fico com medo de puxar. Enfim. A carta do mago. Carta do mago. O que mais, por favor? O que mais? Dos relacionamentos. Nossa, caíram muitas cartas, não, gente. Muitas cartas. Área dos relacionamentos, por favor. Caiu. Hierofante. Tá? Deixa eu ver aqui no fundo do deck. Rainha de espadas. Tá, Rainha de espadas. Gente, eu amei esse tarô. Ele é muito bonito. Lindo, 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 lindo. Gente, o mago com o hierofante. Caramba, hein? Nossa. E com esse 8 aqui de ouros. Aqui me fala de um relacionamento
sabe, que foi, sabe aquela coisa assim que não foi fácil conquistar? Não tem um negócio assim, que você gosta de alguém e no início essa pessoa meio que não tá muito aí pra você, sabe? Não te dá muita atenção, né? Mas você não desistiu dessa pessoa e você ficou insistindo, e do nada, assim, sabe? Quando você menos tá esperando, essa pessoa chega pra você, ela olha nos seus olhos e diz assim: eu te amo. Eu descobri que eu te amo. Essa carta aqui do Hierophante e do Mago, né? Houve uma manifestação aqui, o teu desejo, você conseguiu aquilo que você desejava, sabe? E não foi fácil, não foi do dia para a noite, entende? Você ficou insistindo tanto, sabe, nesse relacionamento. Eu não vejo nem assim, né, até aqui como um relacionamento. Você estava investindo ainda, você estava paquerando a pessoa, você estava mandando sinais para ela que você estava a fim de sair, essas coisas, né? E aí ela notava tudo isso, mas ela não estava nem aí, sabe? E aí de repente do nada ela vem, se apresenta para você e fala: caramba, eu tô gostando de você, eu quero você para mim, eu quero ficar contigo, sabe? E com aqui o Hierofante, a gente pode estar falando aqui, inclusive, que essa pessoa te pediu em casamento, né? Que ela pediu você em casamento, porque o Mago com o Hierofante, gente, e mais esse 7 aqui, né? É o 7 de... 8, perdão. O 8 de ouros. Ah, pode ter certeza que isso daqui, ó, você vinha um tempão tentando, e você não desistiu, sabe? Você não desistiu, você continuou ali lutando, por mais que a pessoa não estava mostrando nenhum interesse, você deu continuidade. De repente a pessoa estava fazendo outras coisas, estava com o olhar voltado para outras coisas, sabe? Por isso que não estava conseguindo te enxergar da forma que você realmente merece, né? Ou merecia. A gente pode estar falando, né, de algo que já aconteceu, entende? Então, aí com a carta do Hierofante mais a carta do Mago, há uma manifestação. E essas duas cartas aqui me remetem a que existe aqui um pedido de casamento, tá? Existe aqui um pedido de casamento. É porque o Hierofante fala de algo que é muito, assim, tradicional, né? Entende? Então é aquela coisa assim, de ficar noivo, casar, sabe? Tudo bonitinho, de véu, de grinalda lá na igreja. E aí vocês conseguiram manifestar, mas foi com muita perseverança, tá? Foi com muita perseverança. Não foi assim, aquela coisa que caiu assim do céu. Não. Né? Que lindo, né, gente? Nossa. E agora vamos receber, Câncer, a parte de finanças, tá bom? Parte de finanças para o coletivo de Câncer. Nossa, eu já tô com calor aqui mesmo, gente. O ermitão, signo de Virgem, forte no horóscopo, de repente vocês têm, né? É mais, por favor. Por favor, eram dois que eu vou aceitar. O julgamento e o 10 de copas. O ermitão com o julgamento e o 10 de copas, olha, eu vejo aqui como se tivesse... Deixa eu clarificar aqui, gente. Deixa eu clarificar aqui esse ermitão, tá? Que ele tá um pouco fora aqui do contexto. Deixa eu clarificar o ermitão aqui. Clarifica pra mim, por favor. O ermitão, por gentileza. Ermitão. Nossa.
Ó, caiu de novo, tá vendo? Hierofante. Clarificando o ermitão. Nossa, que rolo, gente. Que rolo, hein? Julgamento com o ermitão e o 10 de copas. E aí clarificado pelo Hierofante. Olha isso. Olha isso. Agora deu nó aqui. Olha, eu tô vendo. Olha, gente, eu percebi uma coisa aqui. Lembra quando eu falei da questão do relacionamento, que a Câncer ficou investindo, sabe? E a pessoa nem aí, tudo mais, não dava atenção, não tinha olhar para Câncer, né? Tudo bem que pode ter investido, pode ser o contrário também, tá? Mas eu vejo bem Câncer mesmo. E aí passou um tempo, essa pessoa chegou, ela se declarou, ela chegou e falou para Câncer: eu quero ficar contigo, eu tô apaixonado por você, apaixonada, e eu quero me casar com você. Hierofante saiu de novo, se repetiu, né? E só que me parece que essa pessoa, ela não estava dando a devida atenção a Câncer, porque essa pessoa com 10 aqui de copas e o julgamento, essa pessoa ela estava passando por um processo talvez litigioso, sabe aquela coisa assim, a pessoa com o Hierofante, tá vendo? A pessoa estava passando por um processo litigioso, ela estava num processo de separação, entende? Então, por isso que ela não tinha ainda aquela certeza de chegar para você e, sabe, falar para você: olha, eu quero ficar contigo, tudo isso aí que você tá falando para mim, eu também quero, entendeu? Porque tava esperando resolver esse problema aqui. Essa pessoa, provavelmente, ela era casada e estava passando por um processo de separação, tá? E esse ermitão aqui, ele provavelmente ele está representando a outra pessoa, seja a esposa ou esposo dessa pessoa. Você compreende? Mas vamos compreender um pouco melhor, porque realmente ficou bem enrolado isso daqui, mas foi isso que eu peguei aqui, tá? Então pode ser que ressoe aqui para um grupo pequeno, mas pode ser que ressoe, tá? Porque julgamento com Hierofante e o 10 de copas, não tem outra coisa. Pessoa passando por um processo de litígio aí, tá? Mas vamos compreender um pouquinho melhor aqui, tá certo? O que mais, por favor? Oráculo. Muitas cartas, muitas cartas. O que mais? Nossa. Agora foram duas, eu vou aceitar. Ó, porque essa hora é terrível gravar de noite assim, por causa é muita luz que eu boto, aí eu fico praticamente cega. É o 3 de paus e o 4 de espadas. Exatamente, aqui dá continuidade. Tá vendo? Alguém, sabe, alguém precisa seguir em frente, alguém foi em busca de outras coisas. E eu acredito que seja essa pessoa que Câncer tava lutando aí para fazer a cabeça dessa pessoa, né? Tava querendo, né, que essa pessoa ficasse com ela, né, com ele. E simplesmente essa pessoa não tinha olhos para Câncer, né? E essa pessoa, ela se separou e veio ao encontro de Câncer, entendeu? Veio ao encontro de Câncer. Só que esse 4 de espadas aqui com o ermitão, aqui me mostra que alguém ficou para trás
e não ficou bem. Sabe aquela coisa assim? Eu não vejo que Câncer sabia da existência dessa terceira pessoa. É isso que eu tô falando aqui. Eu vejo que Câncer, sabe, ela estava investindo nesse relacionamento, ela queria se relacionar com essa pessoa, mas ela até então não sabia que essa pessoa era casada ou que estava num processo de separação, entende? E aí depois, quando essa pessoa resolveu esse problema, né, de litígio e tal, ela veio até Câncer e falou, olha, agora eu posso ser sua, né, inteira, ou ser seu totalmente, né, essa coisa assim. E aí Câncer aceitou, só que Câncer não sabia que o motivo pelo qual essa pessoa, sabe, nunca dava uma brechinha, né, para que ela pudesse falar, ela, a pessoa, tá, gente? Eu não tô colocando gênero aqui, que ela pudesse falar dos sentimentos dela realmente, você entende? Ela não conseguia encontrar essa brecha, porque ele não dava, porque ele queria resolver primeiro esse problema do litígio. Só que a pessoa, a outra pessoa, a terceira pessoa, ela não ficou bem, tá? Com esse ermitão. E esse é o 4 de espadas, tá? Essa pessoa não ficou legal, não, tá? Então, é aquela coisa, né? Até que ponto também que vale a pena você iniciar um relacionamento dessa forma, você entende? Até que ponto vale a pena, entende? Talvez por isso que tem também aqui a carta do julgamento. Eu vejo aqui como se uma família fosse destruída, assim, sabe? Fosse separada por causa desse relacionamento que Câncer investiu tanto, entende? E conseguiu, né? Porque a carta do Hierophante junto com a carta do Mago não tem outra coisa, né, gente? Mas só que dessa situação alguém ficou muito triste, alguém resolveu se afastar de tudo, de todos, tá? Essa pessoa ficou muito decepcionada, essa pessoa pode ter ficado até doente mesmo, sabe? Num processo assim, meio, sabe, de não querer mais viver, sabe? Ela ficou doente, essa pessoa, tá? Ela ficou doente. Eu vejo esse 4 aqui de espadas como uma pessoa doente, junto com o Hierophante aqui, essa pessoa se tornou assim, de certa forma, antissocial até. Essa pessoa ela não quer socializar, ela não quer se relacionar com mais ninguém, entende? Então essa terceira pessoa, ela não ficou bem nessa situação, tá? Foi isso que eu vi aqui, tá ok? Agora vamos ver a parte de finanças, aqui, tá? Câncer. Já caiu duas, nossa, caiu de novo as mesmas cartas? Como assim? E vocês viram que eu tava embaralhando. O ermitão, 3 de paus. Nossa, vamos lá, vamos clarificar o ermitão aqui de novo. Clarifica o ermitão aqui para finanças. Não caiu, vamos lá. Clarifica o ermitão, por favor. Situação, hein? As mesmas cartas que saíram para finanças. Nossa, tá um rolo isso aqui. Por favor, clarifique para mim o ermitão. O eremita. Gentileza, o eremita. Caiu. Rainha de espadas. Deixa eu ver aqui no fundo do deck. 2 espadas. Página de ouros. Tá invertida, mas eu não aceito carta invertida. 5 de paus.
2 de ouros. Nossa, as cartas estão todas invertidas. A Imperatriz. Câncer, o que eu tô vendo aqui é que existe uma questão financeira que está envolvido com esse relacionamento, entende? Essa pessoa que você estava querendo conquistar, que você estava atrás, que você demonstrava que você queria e tudo mais, tudo que já foi falado, né? Mas eu tô vendo aqui como se tivesse um problema aqui com relação a dinheiro, sabe? Que também tem a ver com esse relacionamento. Lá atrás eu vi litígio, a pessoa passando por processo de separação, litígio, e por isso que ela estava mais na dela, ela estava sentindo as mesmas coisas que você, só que ela não queria chegar para você e falar isso, entendeu? Ela queria primeiro resolver os problemas primeiro da vida dela, né? E aí depois vinha para você e falava que ela estava sentindo também a mesma coisa por você. Só que aqui também me fala que existe aqui um problema também muito sério. Olha, eu acho, Câncer, não tenho certeza, com esse 3 aqui, a rainha, mas o hierofante aqui, ó, eu acho que essa pessoa, ela teve que abrir mão com esse processo de separação, né, a separação aí litigiosa e tudo mais, o divórcio, né, essa pessoa teve que abrir mão de muita coisa, tá? Teve que abrir mão de patrimônios, sabe? Teve que talvez deixar tudo para outra pessoa. E quando essa pessoa veio te procurar e falar também dos sentimentos dela, que sentia a mesma coisa, queria ficar contigo, tudo mais, você percebeu que essa pessoa estava com uma mão na frente e outra atrás. Com esse 3 aqui de paus, né? Me fala dessa pessoa seguindo, mas seguindo assim, sabe aquela coisa assim, sem lenço, sem documento, mais ou menos assim. Nessa separação, a pessoa perdeu quase tudo, entende? Então, ela chegou para você e falou que ela fez tudo isso por você, né? Por você. E agora você se encontra numa saia justa, porque você está precisando ajudar essa pessoa. Você está precisando ajudar essa pessoa, financeiramente falando, entende? E aí é tipo assim, você puxou essa responsabilidade para você. Embora eu vejo aqui como Câncer não sabendo que essa pessoa era casada e que estava passando por um processo de separação, ok. Mas ainda assim, sabe? Ainda assim, você parece que sente que puxou isso para você, essa responsabilidade. Então, eu vejo Câncer como se Câncer aqui estivesse sustentando essa pessoa, tá? É isso que eu vejo aqui, tá, Câncer? Enfim. Vamos ver aqui a conclusão disso daqui, gente. Que babadão, né? Nossa. Caramba. É porque essa rainha aqui, gente, essa rainha de espadas aqui, ó, é a outra pessoa, sabe? Ela levou tudo embora. Ela aceitou o acordo, né? Que foi proposto lá e tal, mas ela quis muito mais. Você sabe aquela coisa assim, né? Ela levou quase tudo dessa pessoa, tá? E ela deixou essa pessoa assim, ó. 3 de paus com um ermitão, né? Então, na verdade, essa pessoa é o ermitão, essa pessoa que você estava querendo ficar, né? E que conseguiu conquistar.
É por isso que essa pessoa se apresenta como um ermitão aqui. Porque ela ficou realmente assim um bom tempo sem te dar nenhuma esperança na dela. Meio antissocial até, sabe? Aquela coisa assim, sem falar muito contigo, sem se abrir, sabe? Só que você não desistiu, porque você de fato gostou e gosta dessa pessoa. Mas essa rainha aqui, ó, essa rainha, ela fez questão de tirar tudo dessa pessoa. Então ela ficou sem nada. E quando ela veio te procurar, o que ela fez? Aí ela falou, veio contar toda a história. E aí chega pra você e fala, olha, aconteceu isso, isso e isso. A gente se separou. Só que a pessoa só concordava com a separação se eu abrisse mão da minha casa de praia, do meu carro, disso, daquilo outro, e pensão X, valor, e eu tive que dar tudo isso. E eu fiz isso por você, porque eu também te amo e eu quero ficar contigo. Foi isso que eu vi aqui, tá? Mas vamos ver aqui a conclusão disso, tá bom? Conclusão, por favor, oráculo. Não cai no chão não, pelo amor de Deus. Caíram duas. Cavaleiro de Copas. Rainha de Copas. É o casal, né? Essa rainha de copas aqui, ela pode estar representando você, né? Porque é do elemento água, tá? Câncer. E o cavaleiro aqui é de copas, né? Então eu vejo aqui como, apesar dos pesares, apesar dessa confusão toda, vocês terminaram juntos. Se vocês realmente, de fato, vocês se amam. É um amor sincero. A gente pode estar falando, inclusive, aqui de aqueles amores assim kármicos, sabe? Alma gêmea mesmo, para quem acredita, né, gente? Tem gente que não acredita. Era para vocês ficarem juntos, mas ele tinha que abrir mão. Talvez todas essas coisas que ele abriu mão, eu falo em termos de valores, né, materiais, talvez nem fosse dele, fosse da outra pessoa, você entende? E aí ele teve que abrir mão de tudo isso. Mas ele fez isso porque ele queria ficar com ele ou ela, a pessoa, tá? Para ficar contigo. Ele abriu mão de tudo isso para ficar contigo. Aqui nós temos, de certa forma, um casal. Não é um rei e uma rainha, mas é um rei e um cavaleiro, né? Que lindo. Que lindo. É muito amor, gente. É muito amor. São pessoas que se amam mesmo, sabe? Pessoas que se amam, que pensam do mesmo jeito, sabe? Gostam das mesmas coisas, são muito carinhosos um com o outro, tem uma coisa assim, uma emoção, sabe? É uma coisa assim sem explicação. É uma coisa que realmente não é desse mundo. Que coisa mais linda. Nossa. Que lindo, que lindo, que lindo. Então é isso, Câncer, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, deixe o like de vocês, gente. O canal está precisando do like de vocês, tá? Tá com muito pouca relevância. Não custa nada vocês deixarem o likezinho de vocês aí. Comentem também. Coloca lá gratidão, pronto. Bota um coraçãozinho, já tá valendo, tá? Interaja mais para poder ajudar aí o canal crescer, porque ele tá estagnado, não tem relevância e a gente acaba ficando meio desmotivada para estar fazendo os vídeos, tá certo? Então é isso, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!